Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos amados, ô glória! Graças a Deus estou bem melhor. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Que a paz do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus permaneça na sua vida e na vida da sua família. Estou aqui no entardecer, o sol está quase se pondo ali, ó. Estou aqui na zona rural, ô glória! Vendo os cantos dos passarinhos, a cachoeira d'água fazendo barulho ali. É maravilhoso, né? E se essa pregação passar de 10 minutos no Quai, você vai ter o termo dessa pregação lá no canal de YouTube. Só você pôr lá João Batista e a pregação Desperta Tu que Dorme, que você vai me achar lá, tá? Tem várias pregações lá. Amém? Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre os discípulos no caminho de Emaús. Aqui a Bíblia relata, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, dizendo assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém a 60 estádios, e ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, os discípulos discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa, com que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatra, respondeu dizendo: eis o único porventura que, tendo andado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele perguntou quais? E eles explicaram que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já o terceiro dia, Deus, que tais coisas sucederam. E verdade também que algumas mulheres que estavam conosco, estavam nos surpreendendo, tendo ido de madrugada ao túmulo. Vou cá até aqui, né? Onde elas foram lá, Jesus já não estava lá mais. Então, irmão, esse capítulo aqui é um capítulo muito importante, que traz para nós uma esperança maravilhosa. Então, meus irmãos queridos, aqui narra aqui que Jesus, depois de operar muitos milagres, fazer curas, maravilhas, multiplicar pães e peixes, curar os enfermos, visitar os cativos, libertar os oprimidos. Então Jesus tinha feito grandes maravilhas de curas, milagres e também de pregar a salvação do reino dos céus. Mas a Bíblia que conta que quando Jesus foi levado ali para ser interrogado e a multidão preferiram crucificar Jesus e soltar Barrabás, a palavra de Deus diz que os discípulos, quando viram que prenderam Jesus, e quando Jesus estava a caminho do Gólgota, arrastando aquela cruz imensa, pesada, os discípulos abandonaram Jesus. Pedro ficou olhando de longe, mas João, o apóstolo do amor, e algumas mulheres, a mãe de Jesus, permaneceu junto da cruz. Aliás, permaneceu junto ali o caminho do Gólgota, o caminho da caveira, onde Jesus ia ser levantado, além daquela cruz do Calvário. E resumindo a história, quando Jesus foi crucificado ali, judiado, João, o apóstolo do amor, permaneceu junto com Jesus aos pés da cruz. Os outros discípulos correram. A história conta que os discípulos se trancaram numa casa. Eles correram, ficaram com medo também de ser mortos pelos governantes,
pelas autoridades, ficou com medo de ir preso, por testemunhar o que Jesus fez e não negar Jesus. Eles temeram, ficaram numa casa trancado. Até o texto que a gente lemos aí, foi quando algumas mulheres foram no sepulcro, encontrou o sepulcro vazio, aonde apareceu para elas ali, eles acharam que era um jardineiro, e falaram para ela que Jesus tinha ressuscitado. O próprio Jesus, Maria reconheceu a voz de Jesus, do Mestre, e elas então saíram e foram anunciar aos discípulos, aonde Pedro saiu correndo, e algumas mulheres para ir lá no sepulcro, e viu que o sepulcro estava vazio. Oh glória, aleluia! Jesus não estava ali mais, somente os lençóis e um lenço dobrado que acharam no túmulo. Então o Deus que nós servimos, irmão, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, e a sepultura está vazia, porque Ele ressuscitou para derrotar a morte e nos garantir a vida eterna em Cristo Jesus, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Voltando à história dos dois discípulos do caminho de Emaús, a história nos conta que eles iam entristecidos, triste com o que tinha acontecido com Jesus, o que tinha feito com Jesus. Eles entristeceram e no mesmo tempo ficaram com medos, aonde eles resolveram caminhar para uma aldeia. Até tem o nome da aldeia aqui, ó. Vejam o tanto aqui, meus irmãos amados, a aldeia que eles foram, aqui em Lucas 24, a aldeia chamada Emaús. Por isso que o título está aqui, os discípulos do caminho de Emaús, 2 discípulos. Aqui fala até o nome de um, né, que é chamado como Cleópatra. Então, irmãos, eles iam conversando um com o outro, comentando o que tinha acontecido com Jesus, o Nazareno. E Jesus, depois de ressuscitado, então, ele começa a caminhar com os 2 discípulos ali no caminho de Emaús. E ele entra na conversa deles. O que aconteceu? E eles começou a narrar a história, o que tinha acontecido com Jesus, o Nazareno. Então Jesus, eu creio que sabia de todas as coisas, e sabe até hoje que é onisciente, onipotente. Jesus já tinha ressuscitado, sabia o que estava passando na mente deles, mas Jesus, ele quis então fazer companhia para aqueles 2 discípulos de Emaús. Ele fez como um andarilho. E os discípulos então falaram: olha, você agora não está sabendo da história que aconteceu em Jerusalém? As notícias estão se espalhando. As notícias passam de um para outro espalhando. Jesus, o Nazareno, morreu. E já faz 3 dias. E nada nós não vemos acontecer. A palavra de Deus diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer quem é Jesus. Aí a história continua. E a palavra de Deus diz que ele já chega, ali já tarde, e convida Jesus para posar com eles ali numa aldeia. E Jesus entra com eles ali naquela aldeia. Na hora do partir do pão, que Jesus orou, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. E depois de partir o pão e cear com ele, Jesus desapareceu. Então eles creram na promessa de Jesus, que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Resumindo aqui, irmão, às vezes nós questionamos com nós mesmos. Eu mesmo estou passando por um deserto, nunca questionei com Deus. Mas às vezes a maioria das pessoas, quando começa a passar por uma luta, que às vezes entristece o coração, entristece até a nossa mente. Às vezes nós perdemos foco até de orar, perdemos foco de ir na igreja, perdemos foco de ter comunhão com Deus. Às vezes algumas pessoas podem chegar até em você: aonde está teu Deus? O nosso Deus está no mesmo lugar, está nos céus. Mas existe um intercessor
que é chamado Jesus Cristo, intercede por mim e por você. E aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús estavam entristecidos. Talvez pareça que esqueceram da promessa de Deus. Eles tinham se esquecido dos prodígios que Jesus tinha feito antes de partir dessa terra. Eles viram milagres, eles viram cura de cegos, viram os pães se multiplicar, os peixes, viram Jesus acalmar a tempestade no mar, viram Jesus andar sobre as águas. Pedro então até experimentou andar sobre as águas. Se for o Senhor Jesus, então manda que eu vou até a ti. E Jesus, venha Pedro. E Pedro começou então a andar sobre as águas. Mas depois de caminhar um pouco, Pedro tirou o foco de Jesus e começou a olhar para as ondas e pelos ventos fortes, aonde ele começou a perecer, aonde começou a afundar, aonde clamou para Jesus, que estava perecendo, estava morrendo. Jesus deu a mão para Pedro e levantou Pedro nas suas mãos e os seus pés firmou na água. Eles caminharam até o barco. Esse é nosso Deus que nós servimos, irmão. Às vezes você está passando por prova, por deserto. Não murmure. Não fica questionando aonde está Deus, aonde está a promessa de Deus. Seja a maior dificuldade da sua vida que você está passando, creia que a promessa de Deus, ela vai cumprir na sua vida. Ela vai cumprir na sua vida. Às vezes não é no seu tempo, mas no tempo de Deus. Talvez não pode ser agora. Talvez exista um tempo, uma caminhada até chegar rumo da promessa. Como aqueles 2 discípulos caminharam sem reconhecer que Jesus estava do lado deles. Só reconheceram quando chegou o tempo certo, na hora certa, ali naquela casa, naquela aldeia, que eles abriram seus olhos espirituais e enxergaram que Cristo Jesus, o Nazareno, estava andando com eles naquele caminho para Emaús. Irmãos, seja qual dificuldade que você está se enfrentando na sua vida, seja uma ansiedade, uma tristeza na alma, talvez você perdeu o foco da vida, talvez você parou de sonhar, você desistiu de fazer projetos pela situação que você se encontra nessa caminhada da fé. Não desanime. Pode ser que antes de chegar o fim da caminhada, Deus já vai cumprir a promessa na sua vida. Mas às vezes tem um tempo. O tempo nosso não é o tempo de Deus. Na hora certa, Deus vai te trazer vitória para você, como fez com que eles ali no caminho de Emaús, já no entardecer, que eles foram entender a promessa de Deus. E nós somos assim nessa caminhada, nesse mundo cheio de turbulência, cheio de guerra, de ódio, cheio de violência, cheio de corrupção, cheio de mentira, igual na época de Jesus. O mesmo modo que se vivia naquela época, maldade e ódio, e hoje nós estamos vivendo isso. Só porque Jesus falou que por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos ia esfriar. Mas ainda existe um remanescente nessa caminhada de Emaús que ainda acredita nas promessas do Senhor. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã, esse jovem que está me vendo agora. Não desanime da sua caminhada, não desanime dos seus projetos, dos seus sonhos. Às vezes você já pensou até tirar a sua própria vida, faz isso não. Você é um sopro de vida. No meio de quase 8 bilhões de pessoas, dizendo a estatística aí que eu não sei disso, você é um projeto de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. No meio de 8 bilhões de pessoas, Jesus já te conhecia. Deus do ventre da sua mãe, Jesus já te conhecia. Então só de você estar vivo hoje, agradeça a Deus. Você é um milagre de Deus. Você é uma obra-prima de Deus. Levante a tua cabeça. Nesta caminhada de Emaús, na caminhada hoje dia, você não está sozinho. Jesus está contigo nessa caminhada. E na hora certa, no tempo certo, Deus vai te dar a vitória. Como eu acredito, no tempo certo, na hora certa. Desculpa eu repetir o meu testemunho de novo aí. Desculpa, irmão, porque eu não canso de dar testemunho. Para quem tinha 6 meses de vida, mandou morrer em casa. Primeiro
primeira consulta que tive, o médico, olha, não tem mais jeito. Irmão, e eu creio na promessa de Deus. Eu acredito na promessa de Deus. Estou aí com 3 anos e 6 meses. Os 6 meses que o médico me deu que ia morrer, então estou com 3 anos de lucro. Deus acrescentou 3 anos até aqui agora que eu estou vivo. Oh glória! Esse é o Deus de promessa. Ele cumpre a promessa naquele que crê, naquele que é fiel. Eu sempre acredito e creio na palavra do Senhor. Eu creio na promessa de Deus. Porque as promessas de Deus, elas são infalíveis. Talvez pessoas podem dizer para você, onde está teu Deus? Porque o gente já falou para mim, você é um crente passando por isso? Você é um crente lutando com esse câncer agressivo? Eu falei, olha, Deus tem promessa para mim ainda. Eu não morri não, estou aqui. Deus está me curando, Deus está me restaurando. Aí a pessoa diz para mim, a sua fé é muito grande. Eu falei, oh glória, a minha fé é muito grande, irmão. Eu tenho muita fé em Deus. Só de eu estar aqui é um milagre de Deus. Que Deus abençoe você, senão o vídeo vai ficar grande. Não desanime das promessas de Deus. Nesta caminhada que você está caminhando, você não está sozinho. Você não está sozinha. Acredite. Acredite. Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado lá na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você, por amor de todo aquele que crê nas promessas do Senhor Jesus, Ele está contigo nessa caminhada de tristeza, nessa caminhada de decepção, frustração, nessa caminhada que você achou que não tem o fim, mas o fim. Talvez você disse, olha, mas por que eu estou sofrendo? Diga isso não. Jesus está contigo nesse sofrimento e você vai vencer. Jesus te cura agora, você crê? Se você crê, Jesus te cura agora dessa depressão. Jesus te cura agora dessa ansiedade. Jesus te cura agora dessa depressão, dessa doença incurável. Você crê? Toma posse. Jesus te cura agora. Nesta caminhada que você está tendo aí. Jesus está do teu lado. Apenas acredita e crê. Tá bom? Que Deus te abençoe. E Deus está te curando. Deus está te libertando. Assim como Deus está comigo, me libertando e me curando. No tempo certo, na hora certa, com os exames tudo em mão. Tudo em mão. Já com os exames tudo em mão. Eu vou dar o testemunho que eu estou curado desse câncer. Mas pela fé, no meu Jesus, que está do meu lado aqui, ó. Os anjos do Senhor estão aqui do meu lado. Pela fé, um dia eu vou estar aqui dando testemunho que Deus me curou desse câncer cruel, desse câncer agressivo que o médico diz que está em mim. Mas eu não acredito, porque Deus está me restaurando. Perdoa, irmão, estava gripado esse dia, me perdoa da tosse. E eu creio que Deus está me restaurando e me curando. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Quando os outros olham para a minha aparência e dizem, irmão João, eu não acredito que você está com esse câncer. Eu digo assim para a pessoa, nem eu acredito. Oh glória! Deus é maravilhoso, irmão. Deus é fiel. Deus está conosco, Deus está conosco nessa caminhada de Amaús. Mesmo que os dias são tenebrosos, dias difíceis, caminhada difícil, mas Deus não abandona aquele que crê. Amém? Aceite Jesus como seu Salvador. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aceite Jesus hoje mesmo como seu único Salvador. Não deixe que as dúvidas deste mundo, não deixe que as coisas deste mundo venham fazer com você não acredite na promessa de Deus. Mas creia, Deus está contigo. A promessa de Deus, ela cumpre na vida daquele que crê. Aceite Jesus como seu Salvador e terá a garantia da sua salvação. Porque Jesus diz, aquele que confessar com a sua boca que eu sou o único Salvador da sua vida, aquele que crê no coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e vive. Jesus diz que você confessar e crer, você será salvo.
continua nessa caminhada. Você que é jovem, você que é homem, você mulher, você é adolescente, aceite Jesus como seu Salvador enquanto é tempo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem. Me ajude a divulgar o Evangelho enquanto é tempo. O tempo é agora. Porque vai chegar um tempo que nós não vai ter a oportunidade de estar levando o Evangelho a todas as pessoas. Nem em redes sociais, nem em culto nas igrejas, nem em culto doméstico. Daqui mais uns tempos, você vai ser proibido de anunciar Jesus Cristo. Mas nós vamos continuar falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Mesmo que nós tenhamos saído da cidade, mas não vamos deixar de adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.